Minas Gerais lidera o número de acidentes e flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias durante o ano novo. Gabriela Oliveira conta pra gente. Boa tarde, Ronald, e a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Minas Gerais lidera o número de acidentes e flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias durante o ano novo. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o estado registrou 193 ocorrências entre 30 de dezembro e 4 de janeiro. Minas, que tem a maior malha viária do país, também teve a maior parte de infrações cometidas por excesso de velocidade, 4.105. Em todo o Brasil, 109 pessoas morreram nas BRs no recesso de Réveillon. O dado representa um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. 1.315 pessoas ficaram feridas em 1.152 acidentes registrados, 310 deles considerados graves. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, obrigado, Gabriela. Para falar sobre esse assunto, entre outros, e tendo a segurança viária como o nosso mote, vamos conversar com o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária e que gentilmente nos atende nesta terça-feira. Tudo bem, Paulo? Como vai? Boa tarde, Ronald. Boa tarde ao pessoal do estúdio, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Eu queria desejar a todos aqui um feliz 2026, mas pelas informações aí da Gabriela, pelo que a gente tem levantado aí nos últimos tempos sobre segurança no trânsito, não vai ser um 2026 tão feliz assim, infelizmente, Ronald. O que está motivando, Paulo? Primeiro, já agradecendo as suas palavras e a tua presença aqui e estendendo a você também o desejo de um feliz ano novo. Mas o que está acontecendo que ano após ano a gente tem que relatar? Não deveria. A gente vive um momento que não é por falta de informação. Nunca foi tão fácil fazer a informação chegar às pessoas. Mas parece que enfiar o pé no acelerador continua sendo uma máxima das rodovias, principalmente no fim de ano. Olha, Ronald, quando a gente fala de informação, né, para a gente abordar esse tópico relacionado à segurança no trânsito, existe sim, né? A gente hoje tem muito acesso à informação, mas também muito acesso à desinformação. Né? E o que significa isso? O volume de conteúdos que chega para a gente é muito grande. E muitas vezes as mensagens que estão sendo passadas, elas são mensagens que não contribuem para a melhoria da segurança viária. E eu não estou dizendo nem esse jogo de fla-flu que a gente vê nas redes sociais. Eu estou falando dos recados que vêm das próprias políticas públicas. Né? Um exemplo disso, o ano passado, você acompanhou aí junto com a gente, houve, por exemplo, um desligamento durante um período dos radares, de todos os radares das rodovias federais. Então, olha só, a gente, ao mesmo tempo que colocou como tema central de todas as campanhas educativas do ano passado o tema Desacelere, seu bem maior a vida, justamente focando, né, na melhoria da relação entre as pessoas, mas também na redução dos excessos de velocidade, a gente teve uma política pública tão importante sendo suspensa, né, por divergências lá sobre orçamento, enfim, coisas que são facilmente superáveis, com uma clara intenção de que realmente era para tirar o pé na aplicação de multas. Isso veio também assim, a somar, por exemplo, com o processo, né, de alteração do processo de formação de condutores, promovido aí pelo governo federal, que desburocratizou o acesso à CNH, e quando a gente traduz isso para o cidadão, a mensagem que chega é que CNH não é algo tão importante, o processo de formação de condutores não é algo tão importante, tanto que está sendo desburocratizado e facilitado o acesso à CNH, e que a velocidade também não é algo que incomoda, porque a gente está desligando todos os radares. Então, essa mensagem que é passada para a população reflete essa insegurança que a gente está vivendo, e a gente tem observado desde 2020 um aumento no número de vítimas de trânsito. E aí, para te dar um dado inédito, Ronald, a gente acabou de fechar com a defasagem de um ano, né? Isso é o que acontece com os dados de mortalidade no trânsito, mas o governo divulgou agora na virada do ano os dados de mortes de 2024, né? Os dados consolidados. E, infelizmente, a gente teve mais um aumento nesse número oficial de mortes no trânsito. Então a gente fechou o ano de 2024 com 37.150 mortes no trânsito brasileiro.
É inacreditável, 2 vezes. Primeiro pelo número e depois pela nossa absoluta incompetência de compilar dados de uma maneira mais rápida, né? A gente não consegue, estamos falando de um dado, porque isso tem que estimular a política, todo dado de pesquisa tem que estimular a política pública, né? E quando o dado é super defasado, fica mais difícil, ou você se surpreende com aquilo que aconteceu. Ô Paulo, mas eu queria te perguntar um negócio ainda sobre velocidade. A gente tem um talento muito grande para colocar a tecnologia em coisas que mexem com o bolso do cidadão. Mas assim, a gente é ótimo, por exemplo, para fazer free flow. O pedágio automático, é a tag, e a gente está colocando, em São Paulo tem em outros lugares, uma beleza, tecnologia pura. Por que a gente não tem tecnologia ou não implementa a tecnologia para fazer a aferição de velocidade por radares na média e não pela passagem apenas do motorista pelo radar? Porque a gente sabe, os aplicativos que estão por aí indicam onde estão os radares e o cara enfia o pé no freio. Aliás, parte dos acidentes acontece exatamente pela frenagem brusca perto de radares. A colisão traseira acontece ali. Mas na média, se tiver o radar de média, acaba esse negócio de ter a ambição de reduzir a velocidade só no radar, porque o cara vai ser multado pela média de velocidade. A gente não avança nesse aspecto? Olha, Ronald, a gente não avança e não é por questão de tecnologia, não. A tecnologia ela está mais do que consagrada nesse sentido. O Brasil ele tem um potencial tecnológico, né, no controle de velocidade muito bom. A gente tem uma boa experiência nisso. O problema ele é quase que demagógico, porque existe duas correntes jurídicas que tratam desse assunto. Uma que é acompanhada pelo Observatório, inclusive pela Polícia Rodoviária Federal, dizendo que o próprio Código de Trânsito já permite a regulamentação desse tipo de fiscalização. Porém, existem outras correntes jurídicas, como dentro do próprio Ministério dos Transportes, que entendem que depende de uma alteração no Código de Trânsito brasileiro. E o que significa isso na prática? O Código de Trânsito, ele traz hoje na legislação, ele configura a infração de trânsito, né, exceder o limite de velocidade regulamentada para o local. E a divergência, por incrível que pareça, está justamente nessa palavra. Nós entendemos que local refere-se a um ponto específico ou a um trecho de via. Isso é reforçado quando a gente faz uma pesquisa no dicionário Aurélio para ver o que significa local, ou na própria legislação de trânsito, na parte de sinalização. A placa de regulamentação de velocidade ela tem uma abrangência por trecho e não num ponto específico. Então essa é a nossa interpretação. Porém, essa outra corrente jurídica interpreta que o local significa um ponto específico da via. E essa divergência jurídica gera essa impossibilidade de fiscalização por conta da insegurança jurídica que essa divergência está trazendo. A gente tem, Ronald, para tentar resolver esse problema, já protocolado desde o início do ano, com toda a fundamentação técnica, junto ao Conselho Nacional de Trânsito, um pedido para que seja feita uma revisão na norma que trata hoje da fiscalização de velocidade, que é competência do CONTRAN, não precisaria de lei para isso. E, em paralelo, nós protocolamos um projeto de lei para poder dirimir essa dúvida e realmente resolver essa dúvida. Então, o problema não está na tecnologia, o problema está nessa divergência jurídica que, por trás dela, existem grandes sinais de uma demagogia política, porque político nenhum quer aprovar uma lei ou quer modificar uma regulamentação, principalmente nesse ano, né, que vai ser super complexo para a gente vai sair agora do carnaval, vai cair na Copa e depois vai cair na eleição, e o ano par para a política pública é um ano sempre mais desafiador por conta dessas demagogias políticas que envolvem o tema trânsito. A gente já teve candidato aqui em São Paulo ganhando a eleição com o tema aumento de velocidade, né? Isso aconteceu na cidade de São Paulo. É inacreditável. Tinha até um símbolo feito para mostrar que acelerar valia a pena. É uma loucura completa e São Paulo viveu isso há poucos anos. Mas aí eu queria te falar sobre uma coisa e que eu me sinto à vontade para falar isso, porque falo desse tema desde antes da existência do Observatório e acompanho o Observatório desde a fundação, desde o nascedouro, e eu uso uma expressão e que eu ouvi essa semana e fiquei feliz, quer dizer, triste por um lado e feliz por outro, que trataram a questão do celular como uma epidemia, né?
o celular, não, o uso do seu celular aí na sua casa, apesar de ser uma droga para muita coisa, né? Pelas as famílias e tudo mais, o uso excessivo e indiscriminado do celular em qualquer ambiente, mas principalmente o uso do celular, nesse caso da nossa conversa, ao volante. Se tornou uma coisa enlouquecedora que parece que não tem solução. Que caminho a gente vai seguir, Paulo? Me parece que não tem mais o que fazer para tentar resolver. O número de colisões é brutal e o celular já é partícipe do número de mortes de uma maneira que as pesquisas mostrarão cada vez de maneira mais avassaladora. É só ter métodos para acompanhar de que maneira os acidentes aconteceram. Mas me parece que é uma situação irreversível, não vejo como mudar isso. Olha, muito difícil, né? Você tocou num ponto super importante, né? A desatenção foi a principal causa dos sinistros, aí, dos acidentes nas rodovias federais no ano passado. E o celular, né, apesar de a gente não conseguir diferenciar se essa desatenção tem a ver com, por exemplo, sonolência ou com própria utilização do celular, pelo método de observação, né, e de novo a gente tem falha estatística nisso, a gente não consegue comprovar cientificamente o número, né, o percentual de sinistros que envolvem o celular especificamente, mas pelo método de observação você percebe que está todo mundo mexendo no celular enquanto dirige, né, e não só mais falando como era antigamente. Digitando, utilizando redes sociais. Então, realmente, isso é uma epidemia e eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, porque, de um lado, a gente tem que combater esse comportamento inseguro, mostrando para as pessoas, das mais diversas maneiras, os riscos que são associados a você dirigir manuseando um telefone celular. Mas, por outro lado, Ronald, como esse tipo de equipamento ele tomou conta da nossa vida, né? Como você bem disse, aí, não é só no trânsito que ele atrapalha, ele tem atrapalhado as relações conjugais, tem atrapalhado aí o desempenho dos nossos filhos na escola, tanto que agora é proibido, né? Em 2025 foi proibida a utilização do celular no ambiente escolar. Para o trânsito, eu acho que a gente vai ter que começar a desenvolver novas tecnologias que mitiguem esse uso do celular, porque me parece, né, com todo o esforço que a gente tem feito, que é algo meio que irreversível, porque a conscientização não tem funcionado, a fiscalização ela é muito branda, ela é difícil, né, de contemplar ou de realmente fazer o seu efeito educativo, porque ela é pouco abrangente nesse sentido, a gente tem uma deficiência muito grande de fiscalização, então talvez a chave seja a gente começar a desenvolver tecnologias veiculares que mitiguem, né, essa falta de atenção. Não estou jogando a toalha para isso não, mas eu acho que a gente precisa começar a achar soluções alternativas para tentar amenizar um pouco esse problema, porque só na conscientização no comportamento você tem razão, está muito difícil a gente conseguir avançar com esse assunto. Teve um determinado momento que a gente falava aqui que a única solução seria dar ao motorista a total condição com a tecnologia do automóvel a não encostar a mão no celular, para que todas as respostas ou anseios tivessem condição de serem atendidos pela voz e não pelo toque no celular. E isso, na verdade, muitos carros já têm essa possibilidade de comando de voz, né? A junção do celular com o aplicativo do próprio automóvel, muitos já têm, mas está claro que isso não mobilizou as pessoas, né? Não sensibilizou ninguém, ou poucos, porque são verdadeiros carrões por aí, e você para num semáforo e olha, as pessoas estão olhando para o celular. E a gente chegou a fazer, você já deve ter participado de demonstrações como a que eu vou falar agora, mas só para as pessoas terem uma ideia. Se você olhar para o celular com o carro em movimento durante 2 segundos, andando a 60 km por hora, você faz um cálculo aí, quantos metros tem a sua casa, e você percebe que você andou de 30 a 40 metros às cegas. É uma loucura completa. Imagina que você está vendado e vai andar com o carro por 40 metros. Uma velocidade de 60 por hora, que é uma velocidade que mata, sem ter nenhuma referência visual do que tem pela tua frente. É algo que não sensibiliza mais as pessoas. Eu não sei se a tecnologia, Paulo, vai evoluir para bloquear o celular quando estiver dentro do carro. Não sei se é essa a evolução que você imagina. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas novas tecnologias e começar a pensar um pouco também no perfil do nosso cidadão e no nosso momento cultural. O que eu quero dizer com isso? A gente olha muito, quando a gente olha para o motorista, e a gente avalia muito os nossos motoristas sobre 2 aspectos. O conhecimento,
Então, o que ele sabe sobre trânsito, legislação, essas coisas assim, e habilidade, né? Como é que ele consegue manusear esse equipamento chamado veículo, aí, o carro, moto, enfim. E tem outros dois aspectos que a gente não trabalha e que os países que evoluíram, né, e que têm são referência na segurança no trânsito, trabalham esses dois aspectos, que é um terceiro aspecto que a gente chama de percepção de risco. Então, como você disse, né, as pessoas não têm noção do risco que estão correndo, teclando, né, digitando uma mensagem no celular. Né? Imagina só você atravessar um campo de futebol com seu carro, com os olhos vendados. É isso que as pessoas estão fazendo. Então, sem essa noção do risco. E um quarto atributo que a gente chama de autogoverno, que é a capacidade das pessoas decidirem diante de situações do trânsito. Então, por exemplo, é isso que leva esse autogoverno, que vai levar uma pessoa a escolher, por exemplo, não dirigir depois de beber. E esses dois aspectos, tanto a percepção de risco quanto o autogoverno, não são ensinados na autoescola. Isso vem de uma evolução cidadã, de uma evolução de cultura de cidadania. Né? As pessoas entenderem que tomar esse tipo de decisão, essa decisão ela tem que pensar no coletivo e não no individual. E essa é uma grande dificuldade que a gente encontra na evolução desse assunto relacionado à segurança viária, porque tem muito a ver com o comportamento, com o perfil de cidadania que a gente encontra na nossa sociedade. Um ouvinte mandou mensagem aqui pra gente, agradeço a ele. Ele falou que o próprio aplicativo, ele cita aqui o Waze, que pode desconcentrar o motorista, mas que não tem como ficar sem, não consegue circular sem, e tem outros aplicativos com a mesma função. A outra pergunta que eu coloco junto é: o aplicativo perde oportunidade de poder dar ao motorista aspectos de segurança mais efetivos? Por exemplo, o aplicativo indica onde está o radar, né? É correto isso? Não tem como mudar esse negócio, Paulo? Olha, a gente pode pegar dois aspectos de aplicativos como esse. Né? O primeiro aspecto, falando aí a questão da indicação onde tem o radar, por exemplo, isso seria facilmente resolvido com a regulamentação da fiscalização por velocidade média. Então, quando a gente olha para o aspecto positivo, acho que é interessante você saber a sua rota, você saber o tempo que você vai levar. Ele te mostra ali algumas intervenções, né? Veículos parados na lateral da via, acidentes que estão acontecendo pelo caminho. Então, essa parte da roteirização é importante. O que não é legal nessa roteirização é que, para poder passar essa informação para as pessoas que estão utilizando, ele usa uma espécie de gamificação. Então você é estimulado a reportar as situações que acontecem na via. E quando acontece isso, é o momento de maior distração. É muito mais do que quando você está olhando ali o mapeamento e verificando as coisas que estão acontecendo no caminho, é você ser proativo e mandar uma informação. Esse é um momento complexo. E isso só acontece por uma deficiência nos sistemas públicos. Você vê que em países que são bem mais desenvolvidos que o Brasil, você não tem a necessidade dessa plataforma colaborativa, porque o próprio poder público monitora 100% das suas vias, o próprio poder público informa o cidadão o que está acontecendo. Ou, no nosso caso, a gente depende da informação dos outros cidadãos. Então, realmente é um assunto complexo, e aqui no Brasil tudo meio bagunçado. A gente importa muita coisa de fora e não faz a devida adaptação para a nossa realidade. Então, realmente é um assunto super polêmico, e também hoje qualquer celular, qualquer, enfim, equipamento tem essa possibilidade de ter esse aplicativo, que é muito útil, né? Repito, e muitas vezes isso é importante, né? Importante por vezes também por conta dessa gamificação, ele acaba trazendo esse prejuízo. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. O Paulo, queria falar sobre outra epidemia. Eu não sei se você passa muito aqui pela capital. Eu sei que o Observatório tem frentes em diferentes lugares, mas eu não sei se você passa muito aqui por São Paulo, pela capital paulista. E eu queria falar sobre motos com você, que eu considero uma outra epidemia preocupante demais, que é o desrespeito das motos com as leis de trânsito. De uma maneira deliberada, o aumento brutal no volume de motocicletas de trabalho, né, efetivo de trabalho, com entregas e com aplicativos de alimentação. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque aqui em São Paulo, em determinados lugares, eu até peço para que os ouvintes podem me confirmar, podem mandar um joinha se confirmam ou um joinha para baixo se negativam aquilo que eu vou falar.
mas me dá a impressão que a gigantesca maioria dos motociclistas não respeita de forma alguma o farol, o semáforo. Tá vermelho, observou que não tá vindo carro, vamos embora. E vai desse jeito, e muitas vezes isso acaba redundando em acidente. Há uma questão de motos que preocupa o observatório, Paulo? Totalmente, mano, totalmente. A gente, né, fazendo esse fechamento dos dados consolidados de 2024, o que puxou esses números para cima foi justamente os motociclistas, né? Você teve, aí a gente teve de 2023 para 2024, por exemplo, foram de 13.500 vítimas para 15.500 vítimas. Então a gente teve 2.000 motociclistas a mais morrendo aí nas vias de 2024. E é um assunto super complexo, né? Você pega uma cidade como São Paulo, existe uma série de nuances que a gente precisa olhar. Por exemplo, né, esse desrespeito à sinalização, desrespeito ao farol vermelho, coisas desse tipo. Isso tem parte a ver com conscientização, realmente aqueles atributos que a gente conversou agora há pouco, né, de percepção de risco, autogoverno, mas também existe uma ausência de fiscalização. É muito difícil fiscalizar a moto, cada vez mais as forças de segurança têm mais dificuldade nessa fiscalização, e tem um outro lado também, que é do próprio motociclista ali, né? Vamos pensar um pouco sobre segurança pública. A gente tem vivido os momentos ruins com relação à segurança pública. E a moto, além dela ser um veículo que está sendo muito mais utilizado pelas pessoas e tal, né? A frota de moto cresceu bastante com relação aos outros veículos, ela também é muito visada para roubo. Tanto que as pessoas têm as suas motos roubadas por bandidos que vão usar a moto para fazer outros roubos. Então isso também gera uma sensação de insegurança, e a pessoa acaba escolhendo entre ser assaltado ou passar no sinal vermelho. Como o sinal vermelho, muitas vezes na cabeça dela não tem nenhum tipo de consequência, seja do envolvimento em um sinistro, ou seja, numa fiscalização, ela acaba optando por aquilo que ela interpreta naquele momento como o menor risco. Que na verdade a gente não tem certeza disso, mas na cabeça dela, passar no sinal vermelho é menos arriscado do que ficar esperando ali, talvez ser assaltado em alguma esquina, algo do tipo. Então é um problema muito complexo. Se fosse mais fácil de resolver, ele já teria sido resolvido com certeza. Tem muita gente mandando mensagem aqui, falando que não é só farol vermelho, não. Eles pegam contramão, pega mesmo. É uma mais pura verdade, é desse jeito. Muita gente falando também sobre o uso de aplicativo, sobre uma outra coisa que o aplicativo faz, que é mostrar onde está a polícia, né? Aí eu me pergunto, pra quê, né, mostrar onde está a polícia? A polícia está lá para trabalhar de alguma forma, seja para atender uma ocorrência, para fiscalizar algo. Não é o cidadão que tem que ir lá e sim, tem polícia, e confirma que tem polícia. Aí motiva mais uma vez a pessoa a clicar no celular por uma coisa absolutamente desinteressante. Se tem um acidente, comunica que tem um acidente, né? Coisa estranha, cada uma que a gente encara aí parece que é um benefício, e eu acho que não é. Mas enfim, ô Paulo, me fala uma coisa. A gente todos os anos entra no tema do álcool e direção. A gente tem algum motivo, por menor que seja, para comemorar algum tipo de evolução na sociedade a respeito de beber e dirigir? Olha, eu fico parecendo aqui o mensageiro do mau presságio, né? Porque realmente, quando a gente fala de álcool também, a gente não tem nada para comemorar. Olha, notícia recente, né, divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, a gente teve um aumento significativo, né, nesse período de final de ano, né, entre Natal e Ano Novo, dos acidentes, aí, das vítimas e mortes nas rodovias federais. E um dado que chamou muito a atenção é que quase 800 pessoas foram flagradas por embriaguez ao volante. 41 pessoas foram detidas porque estavam com nível de embriaguez para além daquilo que é considerado multa, foi considerado um crime de trânsito. Então, realmente, a gente não avançou. Apesar da gente ter aí já a lei seca já atingindo a sua maioridade, né? A gente está com 18 anos de lei seca já vigente no país, a gente não tem evoluído com relação a isso. A gente teve um pouco de evolução, principalmente nos grandes centros, né, com a disseminação dos aplicativos de transporte, a melhoria, o aumento nas possibilidades de deslocamento das pessoas, mas realmente essa prática de beber e dirigir, ela continua muito presente dentro da sociedade brasileira. E isso também tem uma questão cultural muito envolvida, né? A gente participa de vários círculos sociais, a gente tem um grupo de amigos, né? Eu vou em churrasco e tal,
E é muito interessante, porque a demanda social num evento como esse, ela é invertida, né? Você que não bebe porque você está dirigindo, você é sacaneado numa roda dessa, num churrasco, você é questionado, e não ao contrário, né? Então isso reflete o perfil da nossa sociedade, o perfil cultural que a gente vive hoje. E, de novo, né, a gente não tem nenhum recado contundente vindo das políticas públicas nesse sentido, né? A gente tem aí, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que tem um foco muito grande na segurança viária, que tem feito um trabalho aí super importante nas rodovias federais, mas os municípios, né, grande parte deles ainda não municipalizados, tem muita deficiência em operacionalizar blitz e operações de lei seca. Então é um problema, principalmente nas áreas urbanas, recorrente, mas também nas rodovias, dado essa informação que foi passada aí pela Polícia Rodoviária Federal. Esse que você falou a respeito da ridicularização, né, em ambientes de amigos e tudo mais tal, também tem uma outra coisa, as pessoas acham que o álcool que mata ao volante é o álcool da balada, né? É só aquele de madrugada, é só aquele no fim da noite, que a pessoa está saindo de um bar ou de uma festa, e não sabe que o álcool é o mesmo álcool do batizado, né? Da festa de casamento, do aniversário de uma criança de 1 ano, né? Se tem uma cerveja ali. E as pessoas não entendem que a tolerância é zero para qualquer consumo de álcool, né, Paulo? Não existe quantidade segura de consumo de álcool para quem vai dirigir depois. E uma coisa que também chama muita atenção, a gente fez um levantamento com base também nessas informações das rodovias federais. O que a gente percebe às vezes é que as pessoas deixam de dirigir depois de beber com medo da multa e acabam pegando carona com alguém que bebeu. Isso eu vejo acontecer com muita frequência. E um dado estatístico importante, Ronald, a gente fez um levantamento o ano passado, e de todas as vezes em que um condutor alcoolizado se envolveu em um sinistro fatal, que alguém morreu num acidente, a maior parte das vezes quem morreu foi o passageiro e não o condutor. Então isso é um alerta, a gente tenta traduzir essas informações que vêm de... Perdemos o sinal com o Paulo? Tá por aí, Paulo? Ih, rapaz, vamos tentar retomar só para encerrar o nosso papo aqui. Caiu a... voltou, Paulo. Para o passageiro. Voltou, Paulo, é que você tinha caído a conexão com você. Perdão, não deu para entender a sua última colocação. Opa, então é o seguinte, não adianta nada você não beber e dirigir e pegar carona com alguém que bebeu, porque o risco maior, estatisticamente, é para o passageiro. Então, a gente precisa achar formas de comunicar melhor isso para as pessoas e de mostrar a importância e o alto grau de risco que essas pessoas estão correndo, seja dirigindo alcoolizado, seja pegando carona com alguém alcoolizado. E é o que você falou, situações que parecem inofensivas, você tomar ali uma cerveja num almoço de domingo na casa da família e depois ir embora dirigindo, parece inofensivo, mas não é. Muitos sinistros, muitas mortes acontecem justamente nesse período e num raio muito próximo à residência das pessoas. Então, realmente, a gente está abordando aqui alguns temas e eu, infelizmente, Ronald, não tenho notícias boas para te trazer com relação a esses temas. Só para as pessoas também entenderem, é importante isso, quando o Paulo fala de que um motorista alcoolizado às vezes sai ileso de um acidente com alguém também alcoolizado, mas que estava, por exemplo, no banco de trás, muitas vezes acontece porque atrás, no banco de trás, não se usa o cinto de segurança, o que é lamentável, né? Porque o cinto tem que ser usado em qualquer lugar que você sente do automóvel. E às vezes na colisão, quem está atrás é içado para frente, é jogado para fora do carro, muitas vezes, ou simplesmente é jogado contra o painel do carro e sofre múltiplas fraturas. Isso é um aspecto que precisa ser levado em consideração também. Ô Paulo, só para a gente caminhar para o fim aqui do nosso papo, você citou no começo a questão da habilitação, e eu queria falar sobre a habilitação gratuita. Ontem saiu um número de muita gente que foi atrás da possibilidade de tirar a habilitação, e eu queria que você externasse a preocupação ou não do observatório com relação a isso, porque isso vai atingir todo o condutor. A preparação do motorista no Brasil é lamentável, né? A gente joga para a rua, para qualquer lugar, uma pessoa que não pôde, durante as aulas, engatar a terceira marcha. Ela não pôde, pelas autoescolas, não engatou a terceira marcha,
e quem está pilotando uma motocicleta só fez um 8, sem colocar o pé no chão. E depois pode ir para 23 de maio, pode ir para Marginal do Rio Tietê. Quem tirou moto pode comprar uma moto de 1000 cilindradas, não vai ter diferença nenhuma, ou quem tem um carro pode comprar um carro de altíssima potência. Qual é o nível de preocupação de vocês? Olha, Ronald, quando a gente fala de formação de condutores, o nosso processo, até o final do ano passado, ele era ineficiente, né, do ponto de vista de proporcionar segurança viária, ou entregar um condutor mais seguro para a sociedade, e burocrática. Então ela era ineficiente e burocrática. O que o governo trabalhou durante todo o segundo semestre do ano passado foi na desburocratização. Então não existe nenhum caminho, né, nenhum indicativo de que com esse processo, com essa facilitação do acesso à CNH, de que vai haver uma melhoria no processo e na eficiência desse processo. Agora, a gente, a partir dessa informação, tentar projetar um cenário de piora ou melhora da segurança viária é muito difícil, porque não é só, a segurança no trânsito, ela é formada por diversos fatores. A formação de condutores é um desses fatores, é um fator importante, mas ele não é um fator determinante para melhora ou piora da segurança viária, dado que o nosso processo é ineficiente, tá? Então, eu acho que essa é um pouco da perspectiva. Um dos argumentos do governo com relação à segurança viária, e talvez seja o único argumento com relação à segurança viária, é que existem 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação atualmente no Brasil. Metade dos proprietários de motocicletas, por exemplo, não tem habilitação. Então, de certa forma, o que o governo busca com essa democratização do acesso é a formalização desses condutores para, no mínimo, eles serem localizados no caso, por exemplo, de uma infração de trânsito. Então é muito difícil a gente projetar um cenário de melhora ou piora da segurança viária, mas também não houve intenção nenhuma nesse movimento do governo de melhorar a qualidade do processo de formação e sim eliminar as burocracias. Existiam muitas burocracias que eram não tinha nem como defender, né? Por exemplo, você ter um veículo que é de obrigatoriamente ser vinculado a apenas uma autoescola, por exemplo. Então, você tem vários aspectos burocráticos que realmente precisavam ser revistos, mas não há nenhum tipo de indicativo de que a gente vai ter melhora ou piora no cenário, porque o processo já era ineficiente e a nossa estatística também não consegue dar conta de fazer essa projeção. Eu quero agradecer demais os ouvintes que mandaram inúmeras perguntas, uma delas aqui falando do Sérgio, falando sobre por que as motos, e outros ouvintes falando da placa das motos, né, que são pouco identificadas. As motos não têm placa na frente, né? Nós estamos num país, numa situação em que as motos não têm placas na frente, ou seja, o cara põe a mão na placa de trás e o radar que só pega a placa de trás, no caso das motos, acaba não pegando e não tem placa da frente, não tem identificação na foto pela frente. É algo que faz parte de vários comentários dos nossos ouvintes aqui. Eu sou obrigado a falar pro Paulo que acabou, porque senão a gente ficaria horas aqui conversando sobre um tema tão empolgante que é a vida em movimento, a segurança viária das pessoas aqui no Brasil. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco. Até uma próxima. Obrigado, Ronald. Um abraço a todos aí. Espero que 2026 seja um ano de mais reflexão para todos nós. Um grande abraço e bom ano para todos. Valeu, tomara.